Pai Celestial, neste momento, Senhor, nos reunimos aqui para Te louvar, Pai, para pedir que o Senhor venha e nos use, Senhor. Estamos aqui para ser usado pelo Espírito Santo, Pai. Mas antes, porém, gostaríamos de agradecer por todas as maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por cada momento que o Senhor tem se feito presente, por cada livramento que o Senhor tem nos livrado, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Continue em nosso meio, Pai, continue realizando maravilhas, curas, Senhor, libertações. Esteja conosco, Pai. Pedimos e rogamos, Senhor, para que nós possamos sair hoje deste culto, desta igreja, cheios, Senhor, transbordando da Sua infinita graça, transbordando do Espírito Santo, Pai, e que nós possamos sair daqui transformados, Senhor, que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui regozijando, Pai, e nós cremos que o Senhor tem muito para nos dar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a receber isto também, porque nada adianta do Senhor ter muito para nos dar e nós não esvaziarmos nós de nós mesmos, Pai. Nós não reconhecermos, Senhor, que precisamos mais de Ti, mas tenho certeza que cada um aqui, Pai, sabe, Senhor, sabe que precisa mais do Senhor a cada dia. É o que nós te pedimos neste momento e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Amém. Boa tarde, irmão Ronan. Boa tarde, irmão Robério. Graças a Deus, mais um dia, depois de uma escola abençoada. Entre os muitos destaques, irmão Robério, eu destaco aquela parte que o pastor se referiu, é que Deus não pediu, irmão Brana, para não errar. Ele sabe que nós, como humanos, somos suscetíveis a isso. Mas Ele pediu que o profeta fosse sincero. E é isso que Deus espera de nós. Errou, assumiu o erro, não ficar culpando o outro por causa disso. Eu, assumir, consertar, pagar o preço, purgar por aquilo e tocar a vida, seguir Deus em frente. sabe, da luta de cada um. Deus conhece exatamente como é a sua vida. Então você não precisa falar que eu não posso errar. Então você se culpar pelo erro que você cometeu. Reconheça o Deus que você tem, reconheça o seu erro e continue tentando fazer o melhor de si para Deus, dar o melhor de si para Deus, seguir os ensinamentos. Isso, e aí lembro do que Jesus disse àquela mulher, acho que foi Maria, em que ela foi condenada ali pela lei da época, ia ser apedrejada. Ele disse: eu te perdoo, vá e não peques mais. Acho que essa é a chave. Mas vamos adorar a Deus com o nosso louvor. Hoje nós vamos começar a série Escolhendo uma Noiva. No próximo culto já traga a mensagem para a gente começar a ler a mensagem. Hoje vai ser uma introdução sobre o assunto, porém não vai ser a leitura da mensagem. O golfinho, a pomba se apaixonou pelo golfinho, O golfinho e a pomba se apaixonaram. Como que vão resolver isso, e agora, irmão? Daqui a pouco a gente entra no assunto. Vamos contar com a colaboração e a ajuda de todos para encontrar uma solução para esse dilema. Tiago. Amém. Vamos começar a relembrar este hino que nós já cantamos algumas vezes. Nasce um novo dia. Vamos cantar? Vocês lembram? O conjunto lembra? Lembra, não lembra? Todo mundo? Vamos lá, irmã Sandra.
celebramos, agora podemos cantar. Então você solte um pouco mais a sua voz e adore este Deus. Vamos todos? passados que os irmãos e irmãs oravam toda a noite. Seus lares estavam em ordem, segundo o livro do Senhor. E Deus tinha preeminência nos lares. Agora temos tantas coisas tomando esta preeminência. Não se pode ter o culto de oração em certa noite, porque o tal e qual personagem estará na televisão, ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo. E resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. E aqueles que se dizem ser cristãos, se ajoelham para orar e simplesmente dizem algo como: Senhor, abençoe a mim e minha família e cuide de nós, boa noite. E ao amanhecer o dia seguinte dizem: bom dia, Senhor, guia-nos através do curso desse dia e amém. As nossas orações têm se tornado muito curtas, né? Vou repetir o início. Sucedia que nos dias passados, que os irmãos e irmãs oravam a noite inteira, e seus lares estavam em ordem, segundo o livro do Senhor. Qual é o tempo que você tem dedicado para Deus? Né? Mensagem escutando sua voz, parágrafo 6. Irmão Ronan,
A pomba e o golfinho se apaixonaram. E agora, como resolver esse dilema, hein? Como resolver, né? Tem que ter uma saída, né, irmão Robério? Já pensou final da tarde, ensolarada, a pomba quer dar uma voada ali entre as montanhas. E agora, hein? Pois é. Será que o golfinho vem para a terra e para o ar para sair com ela? Ou ela passa a viver na água? Ele quer dar uma voltinha lá embaixo, no fundo do mar. De repente os dois, um vive no seu habitat, né? A pomba na terra e no ar e ele na água, e se encontram ali. De vez em quando. De vez em quando, né? e vão tocando o relacionamento, Será que isso né? funciona? Vamos ver. Mas antes disso, vamos pegar a nossa Bíblia, Eclesiastes capítulo 2. Vamos ficar de pé? Eclesiastes não, Cantares. Cantares 2, do 1 ao 7. Dando início a esta, né, vamos chamar assim, esta série, né? Escolhendo a noiva. Vamos estudar a mensagem Escolhendo a Noiva. Lembrando que no próximo culto, por favor, já traga. No geral, todas as famílias já têm esta mensagem. Escolhendo uma noiva. Eclesiastes 2, do 1 ao 7. Eu vou ler o primeiro, a igreja com o irmão Roberto lê o segundo. E leremos o sétimo, nós todos juntos. Cantares. Desculpa, irmão. Cantares 2. Cantares 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos todos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Vamos novamente, eu não ouvi a igreja. Todos encontraram? Todos Cantares. Cantares, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Tá bom, versículo 2. Vamos começar, é para a igreja ler, né, o segundo. Versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira? Né? Nunca sai do rosto. O golfinho parece que é sedutor, né? Sedutor, né? Será que alguém tem algum conselho agora como resolver isso aí? Pois é, né? Aí é o dilema, apaixonou, agora continua. Né? Vão viver aonde? E aí? Vão viver aonde? Será que eles estão preocupados? Onde vão viver? Como o pastor fala, quando você está apaixonado, tudo é possível, né? Você não pensa futuro, em nada. Amanhã deixa para amanhã, né? Para que pensar no amanhã hoje, né? Irmão Gilson, onde eles vão viver? Dá para tocar esse relacionamento, irmão Gilson? Não tem como não. Será? Aí não dá. Eu acho que a irmã Noemi tem outra opinião, hein? Mas a pombinha, né, tá apaixonada. Gente, mas o amor né? não supera tudo. Não supera tudo. O amor né? não resolve tudo. Quem tá aí, apaixonado sempre não encontra um jeito. Né? Tem alguém apaixonado aqui? Levanta a mão. Né? Não encontra um jeito. Como é que vai fazer? Só eu que levantei a mão. Irmã apaixonado por Jesus, pela palavra Jesus. e pela pessoa certa, né, irmão Roberto? E pela pessoa irmã certa. Noemi. Irmã Noemi, tem jeito, não tem? Como é que é? Eu creio que não. Eu acredito que igual o profeta fala, né? Que a espécie vai se apaixonar pela mesma espécie. Eu acho meio difícil. Será? Então não tem jeito, esse negócio que o amor resolve tudo, não vai resolver isso aí? Eu pedi o estúdio para deixar a imagem, pelo menos nos primeiros 5 minutos, para os irmãos, né, irmão Roberto? Pode ser? É importante. Alguém tem alguma ideia aqui para eles? Alguém tem alguma... Que situação, né? né? Eu vou ouvir ali, a irmã levantou ali, vamos só pegar aqui rapidinho, eu fiquei curioso, qual que vai ser a saída? Qual vai ser a saída? Uma criança vai dar opinião. Uma criança talvez né? venha com a solução que vocês, né? Basta o golfinho ficar na beira da praia e a pombinha vai visitar ele. Você tá parecendo apaixonado, viu? Olha, uma alternativa, né? Mas, irmão Roberto, aí um casal, né? Imaginando que vai levar isso para um casamento, aí como é que faz? Ele sai lá na beira da praia, fica alguns minutinhos e vai embora? Pois né? Mas é uma alternativa. Irmão Warley. Sem querer antecipar muito aí da mensagem, né? É aquele caso do rapaz que gostava muito da moça, diante da impossibilidade, vendo que não outro agradava, seja feliz, né? Mas não vai ser comigo. Toca o barco, né? Mas a questão é que eles estão apaixonados, né? O coração está derretido. Difícil, né? Se eles separarem, vão sofrer. Irmão Robério, a pombinha ou o golfinho, eles podem alimentar essa ideia de viver juntos, formar um casal? Então, eles estão pensando no amanhã? Não.
né? Não estão. E assim muita gente vive. Pensando na manhã, quais são os problemas que vão ser enfrentados ali? Alguém queria comentar quais os problemas que a pombinha ou o golfinho pode sim ter, né? É uma metáfora isso aí, mas é importante. É uma metáfora, mas é como a irmã Noemi falou agora há pouco. O irmão Samuel tem deixa a ele trazer opinião ali. dele. Quais são os problemas que pode vir de uma possível união como essa? Bem, de uma maneira engraçada, se a pomba entrar na água, ela morre, né? Mas isso assim, cada ser deve escolher o seu par ideal, né? Que combina, né? E com a águia, né? A águia são um par perfeito. Sem palavras, né? Porque é perfeito. Mas é isso. As pessoas, assim, nós temos que escolher o nosso par perfeito. O certo né, irmão Samuel? Que tem muitas pombinhas hoje apaixonadas por golfinhos aí, né, irmão Ronan? Porque o golfinho, ele é sedutor, né, irmão Robério? É sedutor, isso é uma metáfora, mas a vida real, isso acontece e muito. Isso acontece e muito, né, irmão Ronan? E aí, quais são os problemas, né? Será que eles gostam de fazer as mesmas coisas? O irmão Edilson vai... Será que eles gostam de fazer as mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares? O mais provável que aconteça aí é que ele almoce ela, viu? Que ele é um predador. E ela vai se tornar com a refeição dele, com certeza. Isso é o que vai acontecer aí. Ele não contou isso pra ela ainda, né? Ele tá falando que ele vai protegê-la. E ela é apaixonada. Né? Vai levar ela pelos mares, passear, conhecer promessas, né? lindas águas. Ilusões, sonhos, vender sonhos. Depois a gente resolve. Mas isso acontece, irmão Ronan. Segura aí, promessa. É importante, irmã, né? Aí toca mais o lado dos rapazes. O rapaz fala que vai levar você por mares lindos, passeios, lindas casas, lindos carros, porque ele faz mesmo e acontece. Palavra boa, mas as palavras têm que ser acompanhadas das obras. Então, assim, você ouve aquilo como, né, tá ali apaixonado, namorando, conversando, ou às vezes tendo uma conversa, ouve aquilo, beleza, é romântico, é lindo, bom, mas observa as atitudes dele. Se ele não estuda, levanta 7 horas da manhã, homem feito levantando 7 horas da manhã, como vai dar conta de cuidar de uma família? Homem é 6 horas, já tem que estar de pé, se não está trabalhando, está estudando, está lendo, obrigando, né? Esse homem grande está ali dependendo do pai para tudo, não assumiu responsabilidade. Ele pode falar bonito do jeito que for, vai ser igual o golfinho, pulando, bonito. É bonito para a gente olhar, mas para viver, você não transmite confiança. Você entrou aí, né, irmão Ronan? Para não ficar só do lado dos homens, né? Rapaz, você vai conversar com essa moça, e essa moça que ainda não aprendeu a cozinhar, a mãe faz de tudo, parece que a mãe é empregada dela, moça com 18 anos de idade, não sabe fazer nada. Ela pode falar lindo, meu amigo, mas quando casar a coisa vai ser diferente. Então tem que... A palavra tem que acompanhar a vida. Se não tiver vida, é só poesia. Não está ainda preparado. Pode ser que no futuro essa pessoa vai aprender, pode aprender, mas naquele momento não está preparada para evoluir no compromisso. Por mais bonito que seja, é bonita a pombinha lá, ver o golfinho fazendo estripulia, é lindo. Mas tem que ter vida para você entrar nesse barco. Senão você pode estar entrando num barco que vai ter muita tempestade e nada de coisa boa. Isso só entrou num assunto importante, estilos de vida, né? É muito difícil você falar se existe o certo ou errado, né? É muito difícil você falar assim, esse estilo é certo e esse é errado. São estilos de vida. Então, ou seja, o que é a bombinha, o que é o golfinho? Vamos supor, a moça está num lar que vive, o pai paga as contas tudo em dia, tudo planejado, está lá, tudo direitinho, as contas tudo paga, e casa com um rapaz que não aprendeu isso, é todo bagunçado, entendeu? Ou seja, não tem compromisso com as contas, aí passa um ano de casamento, a luz cortou 3 vezes, aí começa, casa, né? E aí começam os problemas, é estilo de vida, né? Aquele rapaz, ele cresceu talvez, porque aquele negócio, o lar que ele vive também, né, diz muito a respeito do que ele aprendeu. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto aí, você entende? Mas às vezes o rapaz não conseguiu, ou sozinho também, não tem aquela iniciativa de organização,
né, de compromisso com as finanças, compromisso com a vida. E a moça já tem esse pré-requisito. O pai acostumou que todos têm que ter compromisso. Quando casa, ele não tem, ela tem, e aí? Né? Exatamente. Irmão Robério, queria aqui para a gente ter como parâmetro, né, levando isso aí, né, assunto de casamento, julgo desigual. A pombinha pode alimentar a ideia de que o golfinho vai aprender a viver na terra e no ar? Ela pode ter essa esperança? Jamais. Né? Jamais. Na prática, alguém acha que ela pode ter essa esperança? Porque na prática a pessoa apaixona pelo outro, a gente chama de psicose, né? O outro não está nem aí para ele ou para ela e está alimentando aquilo. E passa 1 ano, passa 2, passa 10 anos, esperando pelo outro que não deu sinal, né? Isso é inteligente? Apaixonar pela pessoa sem ter correspondência? Não, jamais. Alguém jamais. queria comentar isso aí? E é fácil formar uma psicose. Passa aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos esperando. Já pensou, irmão Robério, né? Se tiver alguma moça esperando pelo irmão, pode alimentar essa esperança? Se você não deu, não correspondeu isso para ela? Não, não pode. É sofrimento, né? Pastor? Tá vendo? Tá ouvindo, perigoso, né? Perigoso. E a mesma coisa, o rapaz também fica atrás da moça, tem que ser essa e tal, e ela não está dando sinal, não tem interesse nele, e fica alimentando aquela esperança, você perde seu tempo. Uma das coisas que, esse retrato também, a foto da pombinha e do golfinho ali, eles retratam uma coisa muito perigosa, a aparência, né? A aparência, ela pode ser bonita, né? Eles podem olhar por fora e a aparência, um achar o outro bonito e se apaixonar por isso. Muita gente se apaixona por aparência, mas eles gostam de fazer as mesmas coisas, né? Frequentar os mesmos lugares, eles sentem prazer em fazer, isso é a vida, isso que vai trazer a felicidade. A aparência não enche barriga, como é que faz? A aparência não enche barriga, exatamente, e muitas vezes nem pode frequentar os mesmos ambientes, nem pode. O que adianta achar bonito, achar bonita? Né? Aí faz igual aquela história, alguns de vocês já conhecem, mas está dentro do contexto. Os dois lá, né, o casal, a moça e o rapaz, resolveram casar, e a moça falou, não, nós temos que marcar logo o casamento e tal. E ele falou, olha, eu não estou empregado, perdi o emprego, como é que vai marcar, não tem dinheiro? Ela falou, não, enquanto eu olhar para você, eu não sinto fome. Nossa, isso aqui é amor, né? E aí, casaram, né? Marcou o casamento. Para casar, todo mundo ajuda, né? Igual a esposa do Monronão. Quando ela olha para ele, mata. E aí, o primeiro dia, ainda tinha um pouco de comida da festa, né? Estava passando. Segundo dia, menos comida, mas estava bem. No terceiro dia, ela não estava, né, ali difícil. Falou, meu bem, dá um jeito, sai aí, arruma um trabalho, pede alguma coisa e compra comida para nós. Aí ele falou, não, meu bem, olha para mim. Se olhar para mim, a sua fome vai passar. Aí ela respondeu, meu bem, acontece que eu não estou nem conseguindo abrir os olhos, eu não te vejo mais. Vida real é desse jeito, né? A paixão passa, né? A beleza enche os olhos, mas não alimenta a boca e o estômago. E isso dói, isso pesa. Agora uma pergunta, irmão Ronan, eu queria também talvez a igreja. Essas diferenças, elas são defeitos? Ou seja, o golfinho, ele sabe nadar, ele se aventura ali no mar, a pomba em cima e tudo mais, no ar, voando. Uma pode virar para a outra e falar, ó, você tem defeito. É um defeito do outro? É um defeito do outro não parecer com você? Ou você não parecer com a outra pessoa? Não. Essas diferenças não dá certo, porque muitas vezes um relacionamento não dá certo e o outro fala, é porque ele teve problema. Mas assim, as diferenças são defeitos? Não. Né? Irmão Samuel. Respondendo a pergunta assim, na questão biológica, né? A diferença deles dois não é defeito, é a natureza um do outro. Um é a natureza da água, onde ele se aventura na água, o outro é no céu, voando. Então, a diferença deles dois, se um apontar para o outro, é defeito você voar, você não vir aqui embaixo ficar comigo, aí o outro fala, você também, você não pode vir aqui em cima comigo. É a natureza que diferencia.
Jugo desigual. Exatamente. Tem aqui, irmão Léo também quer participar, passa para ele, irmão. Eu vejo esse relacionamento dos dois, né, como um jugo desigual, irmão. Porque o que a pombinha queria caçando relacionamento lá no mar? Né? A pombinha tem que caçar relacionamento junto com a mesma raça dela, que é a pombinha também, né? Um pombo macho. Aqui, o irmão Leandro colocou bem, então aonde foi a falha, digamos, da pombinha e também do golfinho? Vamos embora colocar o lado da pombinha. Onde que ela tinha que ter cortado esse início? Porque no início é mais fácil, não está apaixonado nem nada, né? Aonde que ela tinha que ter cortado? Eu já estou dando a resposta, né? O pastor Joaquim fala, corta isso no início, porque depois que apaixona, você perde o controle, né? Parece que os seus hormônios que dominam. Que a menina da igreja tem que namorar com um rapazinho da escola? Exatamente. É o pombinho e o golfinho. Mundos diferentes, espírito diferente. E aí ela pode ir até antes um pouco, né, pastor? É evitar conversar. Porque vai conversando, vai ouvindo. Uma coisa é ser colega de classe, né? Ser colega de classe, estuda na mesma classe. Outra coisa é ter compromisso. Você é um amigo, é uma palavra clássica, profissional, mas companheiro já é dois remando no mesmo barco. Você pode ser amigo de todos, mas não companheiro de todos, né? Amigo de todos os alunos da classe, amigo. Conversa, troca ideia sobre matérias, mas companheiro não. Companheiro que rema o mesmo barco, no mesmo rumo, aí tem que ser de espíritos iguais. Pomba com pombos, golfinho com golfinhos. Aí é companheiros. É verdade, isso entra num assunto muito importante, que é a questão que a gente vai abordar daqui a pouco, a fé, né, irmão Ronan? Isso. Já a gente vai entrar na fé. Agora, outra pergunta, a família, irmão Ronan. Família. Pode ser julgo desigual? Pode ser julgo desigual? Famílias diferentes, dentro da igreja, da mensagem, famílias diferentes, pode ser um julgo desigual? Pode ser a questão, quando eu falo família, é costumes diferentes. Costumes. Né? São costumes diferentes. Toda família traz costume, cultura diferente. Exatamente. Toda. Você vem da cultura de seu pai, de sua mãe, e a moça com quem você vai casar traz a cultura do pai dela, da mãe dela. E para unir essas culturas, demora. Aí vem a chamada, o tempo da adaptação, que demora uns 2, 3 anos, outros 5, outros 10, demora. Isso pode ser um problema, né? A diferença ela sempre vai existir, mas ela pode ser um problema se for mal administrada. Isto não é defeito. Não é defeito. Não é defeito. Ele vira um problema se for mal administrada. Isso. Você pega uma família, a moça toda organizadinha, chega na casa da moça, tem um monte de tapete em casa, um tapete para cada coisa, 2 no banheiro, tudo limpinho. Na casa dela, tudo perfeito, né? Aí o rapaz vem de uma família onde é a casa da mãe Joana. Né? Chegou da rua, está chovendo, entra com o sapato molhado, suja tudo, todo mundo entra, não tem organização nenhuma. Né? É a cultura dele. Quando na cultura dele, e todo mundo ama essa família, não é que, né? São culturas diferentes. Quando casar, como que vai começar esse relacionamento? Né? Como que vai começar isso? Né? Isso tudo, gente, até abrindo um parêntese, entra num assunto que é de educação. Por isso que isso tem o tempo do namoro. O namoro não é para estar beijando, pegando na mão. Namoro é para conhecer justamente essas diferenças de cultura. E julgar. Eu dou conta de conviver com esse rapaz lambão, nojento? Dou conta? Se dou conta, então eu vou encarar. Dou conta de ter paciência com ele. A moça super higiênica. Casa com o moço que chega um pé no chão, suja a casa, roupa suja, joga no canto, come, não lava os talheres, coisa assim. No namoro é que se julga isso. Sim. Antes de dar a palavra. O namoro não é compromisso. Namoro é conhecer cultura um do outro, dialogar. E se conhece é dialogando. Ela vai na casa dele. Ela tem que ser muito esperta e ele também muito esperto no tempo do namoro. Quando casa, aí não tem jeito mais. Aí já fez a compra, né? Já fez a compra. Cigano não devolve mercadoria. Já comprou? Não é? Moça não é coisa descartável, você casa e devolve para o pai. Isso não existe, isso não existe.
Isso é coisa que você vê a mercadoria é antes que você estuda. A mercadoria que você vai comprar. Eu dou conta de possuir esse estilo de mercadoria. Ela fala para ela mesma, ele fala para ele mesmo. Isso é no tempo do namoro. Namoro não é compromisso. Há muitas interpretações erradas sobre isso. Começa a namorar, já começa a fazer os enxovais. Está errado, está errado. Namoro é conhecer cultura um do outro. Eu dou conta de conviver com esse rapaz lambão, sujo, não escova o dente, hálito sujo. É bom no namoro até chegar perto dele para ver se ele escova o dente. Não vai beijar não precisa beijar. Só uma palavra que ele fala já expressa aquele hálito que talha até leite tirado na hora. Vira coalhada na hora. E aí você vai ver, eu dou conta de dormir com esse homem? Deus me livre, né? A Lia, tá vendo? A Lia não dá conta de jeito nenhum. A Lia não dá conta. Não dá, né? Então dá para você fazer isso. Você quer saber se a moça cozinha? Leva ela para sua casa, fala, mãe, deixa ela fazer uma comida para nós hoje. A gente não morrer, tá tudo certo. Não, na casa dela mesmo. Vai lá um dia sem querer, querendo. Deixa ela cozinhar, né? Eu vou almoçar contigo, mas eu quero almoçar a sua comidinha. É um jogo assim de ideia, né? E ela vai fazer, você vai ver se dá conta de comer a comida que ela faz. Exatamente. Então você tem meios de conseguir descobrir se você suporta ou não, né? Tudo tem meio de ser descoberto antes, para depois não ter preciso devolver a mercadoria. Isso é feio. Compra a mercadoria e devolve. Bom, Ronan. No caso do casamento nem tem essa hipótese, né? Para a noiva a noiva do Senhor Jesus Cristo. A Constituição libera, só que isso não é para cristão. A Constituição não é para cristão, a maioria dos seus artigos. Eu falo na luz da Bíblia, né? Não pode. Na Bíblia, não. Então, irmão, além desses pontos, alguém queria comentar? Você vai estar ajudando, né? O que a moça tem que observar no rapaz, na cultura, nos costumes, e também o que o rapaz é importante ele ver antes, para que não seja surpreendido. Irmão Douglas. Observando ali também aquela imagem, se a gente for levar para o lado espiritual, a gente também vê a questão que ambos eles estão em ambientes diferentes, eles convivem em ambientes diferentes, né? Então, se houve ali a oportunidade deles estarem se apaixonando, um dos dois estava fora do seu lugar, né? O posicionamento, está fora do seu posicionamento. A segunda questão é que estão apaixonados, mas nenhum vê que um se alimenta de uma coisa e o outro se alimenta de outra, né? Um se alimenta alimento espiritual e o outro quer alimentar a carne, por exemplo, né? E não houve essa observação também. A gente também pode levar para o lado, até mesmo para o lado natural, né? Às vezes a moça é aquela moça estudiosa que ela tem planos para o futuro, de ter uma boa casa, né? De ter uma família sólida ali e tal. E às vezes o rapaz, ele é um rapaz desleixado, né? O negócio, aquilo que ele já tem tá bom, e ela quer alçar voos mais altos, né? Ela quer uma segurança a mais, e o rapaz não pode oferecer aquilo para ela, mas no momento ela não vê aquilo, né? Tá apaixonada, né? Ou às vezes também no meio cristão, creio que não deveria haver isso, mas às vezes ocorre às vezes um ter muitos bens, né? E depois no casamento não vê, tudo é flores, e no casamento aí um vai ficar jogando na cara do outro, alegando, né? Que um aí tem e o outro não tem. Aí está o pecado. Na hora do namoro não viu e depois que casa vai cobrar. Isso é pecado. Você teve tempo para ver os defeitos e as qualidades dele, para você decidir se casaria ou não. Agora casou e vai jogar na cara dele os defeitos? É pecado isso. Exatamente. Judia com sentimento. Irmão Brana disse, as pessoas não são feitas de serragem, as pessoas têm sentimento. A pessoa não é culpada de ser aquilo, ter aquela cultura. Você, ao namorar, que deveria conhecer ele, ver se você teria condição de conviver daquele jeito ou não. Aí depois casa, vai querer. Muitas pessoas dizem, não, eu vou casar porque depois que eu casar eu conserto ele. Isso é um pensamento errado. Cavalo velho não aprende machado, diziam os antigos. Pau torto até a cinza é torta, disse Salomão em Eclesiastes 2. Então, nós que temos que discernir se nós damos conta de adequar com aquela pessoa, com aquela maneira, com aquela qualidade. Sim ou não. E isso é decidido no namoro. Exatamente. Tanto o lado dela, que às vezes, né, ela vem de uma família que tenha posses, né, tenha condições, e o rapaz,
por mais que ele esteja lutando, né, e crescendo aos poucos na vida, às vezes ela quer cobrar uma condição dele que o pai dele aí teve, né, o pai dela levou quantos anos? Ou seja, o pai dela já tem mais de 50 anos, o rapaz tem, vamos supor, 20 e poucos anos. Aí ela quer que ele já tenha os bens, as posses que o pai dele levou 30, 40 anos para conseguir, né? E também, da mesma forma, às vezes a moça se encanta porque o rapaz tem uma certa condição, né? É igual ali, a pomba fica vendo o golfinho, mas ele é tão bonitinho, tão fofinho, tão carinhoso, né? Mas às vezes aquilo ali, até quando aquilo ali vai durar, né? Às vezes ele tem posses, tem condição, ela está de olho nas condições dele, casa e ele começa a pisar. Por quê? Porque ele veio de uma família rica, tem condições, e ela vem de uma família humilde. É outra maldade que o rapaz faz. É mostrar uma aparência para a moça de elevação material, social, quando aquilo não é verdade. Melhor coisa para o rapaz antes de casar é mostrar uma aparência aquém do que realmente ele é. Eu me lembro, antes de eu casar, eu falei para minha esposa: eu sou enjoado, sou bruto, sou pobre, nós talvez vamos morar debaixo do viaduto. Ela disse: com você eu moro em qualquer lugar. Mesmo falando assim, depois que casa ainda fala: mas você não me falou isso. Eu falei, foi pior. A melhor coisa é falar, você se portar aquém do que realmente você é, do que portar além, porque é normal de toda moça criar um quadro ilusório que não é real. Então, o que quer criar um quadro? Então cria um quadro aquém, porque se for além é surpresa boa, surpresa boa. É a mesma forma como foi dito, né? Que o casamento é como se você estivesse comprando um produto, né? Você não pode gerar uma devolução, né? Agora, outra coisa também que seria um crime é você oferecer um produto que você não tem para vender, né? Tá vendo? É aparência falsa, né? Produto se ofereceu, ela não enganou não, irmã? Como é que ela chama? Como é que ela chama? Ana. Como é que foi o produto? Foi o que a irmã esperava, que estava comprando mesmo? Foi aquém ou foi além ou foi o produto real? Não, era o que eu estava esperando mesmo e passou disso muito bem. Foi aquém? Foi surpresa? Foi surpresa. Lindo, lindo, foi lindo. Tudo bem. Lindo, lindo. Obrigado. Bom, Ronan, e se a moça percebe aquilo que às vezes não gostou no rapaz, e aí vem aquele pensamento que muitas mulheres, muitos homens também pensam: depois de casar muda, depois de casar melhora. E aí, irmã Celina, será que isso acontece mesmo? Não muda, não. Muda, não? Antes de casar, porque é a ilusão, né? Igual o pastor falou, falei que eu era enjoado, falei que ele fala, mas age totalmente diferente. As ações são diferentes, mesmo que estão falando. Não. Ponto final. Toma o microfone aí, irmão. Toma o microfone. As ações são diferentes, então não é propriamente aquilo que a pessoa fala, né? É as mas ações. falou. Você acreditou no que quis, né? Foi ele falar, fala foi. que é enjoado, mas é irmão, tão carinhoso. Toma o microfone dela aí, toma o microfone dela. Mas assim também tem um lado, o lado espiritual, né? Eu acho que manda muito numa união. Porque, às vezes, o rapaz, ele tem aquele costume, ele não perde culto, ele está em todas as reuniões, ele gosta de passar o dia na igreja, aí ele começa a namorar com uma moça que ela não tem aquele costume. Só que, automaticamente, a moça, vamos dizer, colocar a moça, né? Como que ela está apaixonada por ele, ela vai começar a fazer aquilo, mas ele tem que prestar atenção antes. Porque aquilo depois não vai continuar. Então, essa é questão de princípio. Se a moça não tem aquele princípio que ele tem, falando na igreja, né? Estou falando só do lado espiritual aí. Eles vão ter muito desacordo, porque aí ele quer ir na igreja, ela não quer ir, ele quer... Tudo isso é diferença. Se ser igrejeiro, casa com uma igrejeira, porque vai ter, né? E assim também na vida material, né? Só que, assim, tem um outro lado, assim, que a gente vê, né? A pessoa fala assim: mas o rapaz, depois que casa que vai ver. Mas o rapaz não tem condição. Né? Não tem condição, mas espera aí, ela casou por quê? Por amor ou por condição, né?
Quando eu casei, eu não casei por condição. Eu casei com um rapaz que era pobre, eu sabia quanto que ele ganhava, e eu nunca reclamei nada para ele. Ele sabe disso. Hoje, às vezes, eu reclamo, porque às vezes se ele pode, né, eu reclamo, mas quando a gente não tinha, eu nunca cobrei um vestido dele. Eu nunca cobrei nada. Então, a gente tem que ver antes, né? Porque depois... É o que eu falo, né? É mais fácil o príncipe virar um sapo do que o sapo virar um príncipe, né? Mona. Irmã Claudiana. A primeira coisa que uma cristã deve observar no relacionamento é o quê? Ela viver da realidade. Porque se criar psicose, ilusão, esperar demais das pessoas, só vai ter decepção. E o jugo desigual só atrai desgraça, que é a palavra certa. É mãe solteira, pai sem filhos, um sofrimento terrível. Para quem não passou ainda, não queira passar, porque quem passa sofre e paga um preço caro. É lágrimas de sangue que você vai chorar. Eu falo por experiência própria, e aqui todo mundo me conhece, sabe da minha situação. O que causou isso na minha vida? Desobediência a Deus, a palavra dele, que já fala que o jugo desigual atrai isso, e não ter vigiado. Não ter orado também, né? E ter escutado o que o meu pastor na época me falou. Que uma palavra de um pastor ajuda muito. Mas e que Deus abençoe. Cabeça dura, né? Não houve? Irmão José aqui. Antes do irmão José, tanto a irmã Claudiana e a irmã Celina colocaram um ponto que é não cobrar da pessoa o que ela não tem, né? Então a moça casou com um rapaz que não tem o dinheiro, então não adianta cobrar, não tem, aí é seguir em frente. Se alimentou ali, caiu, já casou, vem a vida real, é daquele jeito mesmo, não adianta ficar deprimida, não adianta ficar triste, não adianta reclamar para pai, para pastor, no máximo é orar e ajudar para conquistarem juntos. Então, você esperar de uma pessoa o que ela não pode oferecer, seja no nível material ou intelectual, de postura, é ilusão sua, porque ele não tem, não faz parte da natureza dele. Agora, é verdade, irmão Ronan, leva o microfone, irmão José, só porque essa questão de você cobrar da pessoa o que ela não tem, né? Isso para os casados, né? Isso para os casados. Algumas coisas você tem que saber que você pode treinar isso também, né? Por exemplo, qual mulher aqui gosta de ganhar flores? Levanta a mão. Flores. Que mulher gosta de ganhar flores? Levanta, que eu sei que muitas gostam. Pode levantar, não tem vergonha não. Um monte de mulher gosta de ganhar as flores aqui, no dia das mulheres, no aniversário, dia dos casamentos. Se ele não lembrar o dia do casamento, dá até problema. Agora, qual rapaz aqui viu o pai ou o avô dando flores para sua avó, para sua mãe, no dia do aniversário, no dia das mulheres? Qual foi o homem aqui que viu isso, cresceu vendo isso? Nenhum, dois. Umas 20 levantaram a mão, e a gente tem 2 homens, rapazes, que cresceram vendo, aprenderam o quê? A quantidade, ela é desproporcional. Então, se você gosta de ganhar flores, você vai lá e faz o seguinte, ó, pega o telefone dele, coloca na agenda, tá, no alarme, agenda, ó, flor, orquídea, cor tal, tamanho tal, floricultura tal, coloca no celular e aí ele vai começar a lembrar. Só que aí vocês falam, isso não serve, não tem graça, né? Faz isso 1 ano, 2 anos, do 3º ano para frente ele vai fazer sem você precisar lembrar. É só porque tem coisas no casamento que às vezes o outro, não é que não tem porque não quer, é porque não aprendeu. Não tem cultura. Não tem cultura, não tem costume. Então cabe você conversar, cabe você, ao invés de você potencializar esse problema, meu marido não é romântico, minha esposa conversa, ensina, dá um prazo, as coisas vão melhorar. É isso que o pastor falou, você sai de uma cultura, de uma família, de outra, você vai ter que sofrer um tempo de adaptação, né? Então, para você que está casado, não tem alguma coisa, conversa, começa a treinar o seu marido, começa a treinar a sua esposa, daqui a pouco você começa a alcançar o que você quer, né, irmão Ronan? Eu vou comentar isso aí, irmão Roberto, com a experiência de casado.
Quando você está solteiro, isso aí é fácil, né? Eu vou treinar a minha esposa, vou ser treinado por ela, né? Você não casa com um marido perfeito, mas você pega ele e vai treinando, né? Você não casa com a moça perfeita, mas você pega essa moça e vai treinando. Mas na prática, meu irmão, isso aí é diferente. Mas o caminho é esse. Eu não posso falar da prática, eu ainda não casei. Quando o irmão casar e tal, depois, aí vem. Irmã Noemi. Assim, tem mulheres que gostam de ganhar flores, mas às vezes ela quer ganhar algo diferente, né? Então passa aquele tempo de flores e vem as coisas, vem a necessidade, logo vem os filhos. Então, assim, aproveite o tempo que você não tem filho, porque depois dos filhos, tempo de ganhar flores, depois que os filhos crescem, aí chega de novo o tempo de ganhar flores. Ei, irmã Noemi, tem o tempo das flores, né? Tem o tempo bora dizer, dos vestidos, das bolsas, né? Mulher gosta de bolsa cara, dos carros, das casas, e aí vai indo, né? O que eu queria dizer... Agora, as mulheres têm que entender, como o Roberto colocou bem, sobre cultura. Nós, homens, infelizmente, não tivemos essa cultura. Nossos avós, nossos pais, não tinham essas práticas. Então nós nascemos assim meio chuco nesse sentido. Nós temos que dar a mão à palmatória, nós homens. Temos que mudar nossa conduta, nossa cultura em relação ao nosso casamento. Muitas vezes as mulheres não querem dinheiro, ela quer um presente, um buquê de flores às vezes vale mais do que um sapato bonito. E às vezes nós damos dinheiro. Mas as irmãs devem nos entender e nos perdoar. A gente gostaria de fazer. Mas fica uma coisa assim, parece que mecânica. Dando dinheiro fica mais liberal, flor fica mecânico. Agora, que temos que nos trabalhar, temos. Nós não podemos advogar, dizer que nós estamos certos nisso. Estamos errados. Foi falado hoje de manhã. É melhor ser sincero do que ser hipócrita. Estamos errados, estamos. Deveríamos descer ao nível delas, ao gosto delas e atendê-las de acordo com o gosto delas. Às vezes um buquê de flor, para elas é mais importante em uma data do que o próprio sapato. Mas nós, homens, preferimos dar o sapato do que o buquê de flores. Cultura. Está errado? Está errado. Nós, homens, estamos errados. Nós temos que adequar-nos ao gosto delas. Temos. Eu falo por mim. Então, estamos errados? Estamos. Porém, nos perdoe, que temos que dizer isso, nos perdoe. Nosso amor é expressado mais com obras, amor de homem, 90%. Monronan não, Monronan dá buquê de flor toda data, todo aniversário. Cada regra tem exceção, mas na maioria dos homens, nosso amor é mais oculto, expressa mais com obras. Só que está errado, temos que dar a mão ao palmatório, está errado. Gostaríamos de ser diferente, mas sentimos, não temos isso, como eles dizem, no sangue, sei lá, masculino da nossa cultura. Verdade, irmão. O irmão José vai falar, aí tem o irmão Sandro, irmão Roberto, e o irmão Geraldo. Irmão José. Nesse caso aí, é uma coisa muito contrária, porque a espécie diferente. Para começar, a espécie diferente, o ambiente diferente, nem dá certo, nem no ser humano não dá certo. Assim, uma pessoa, por exemplo, uma brasileira casar com um japonês, que nunca encontrou, a primeira vez que se encontrou, já se gostar, nunca dá certo uma coisa dessa, né? Tem de ser pessoas assim do mesmo ambiente, criadas no mesmo ambiente, dos mesmos costumes, e da mesma espécie. Nunca vai dar certo, é uma coisa de espécie diferente. Até de igreja, até de igreja diferente, irmãos, tem diferença. Igreja, da própria mensagem. Casar com uma moça de outra igreja vai sofrer uma diferença. A cultura lá, o ensinamento, cada pastor, Deus dá uma maneira de trabalhar com o seu povo local.
e você desloca lá e vem para outro local, você fica assim deslocado por muito tempo. Até você adequar, tem que ter força de vontade, senão é difícil. E a Bíblia diz que a Bíblia é contrária até a mistura de coisas diferentes, até de vestimenta de estofo diferente. A Bíblia é contrária a isso, né? Muito tipo de mistura, a Bíblia é contrária. Então, no caso de... Não, o apóstolo Paulo diz, não prendais a julgos desiguais. Né? As coisas diferentes não dão certo. Não dão certo de maneira nenhuma. Então a pessoa deve procurar uma coisa que está ao alcance de todo mundo. Então aí é muito mais fácil de viver assim do que buscar coisa diferente, buscar, por exemplo, buscar um par noutro lugar, noutro país. Tudo isso. Amém. Dê glória a Deus, moças. Moça, dá glória a Deus, fala em língua estranha. Esse ano nós vamos ter casamento agora, um por mês. Essa palavra do irmão Zé, agora nós vamos ter casamento aqui local, né? Moços, vai deixar as moças de fora e casar com as daqui. Né, irmãs, moças, jovens? Fala rica da lambaia, dê glória a Deus. Irmão Sandro. Quando o senhor mostrou aquela imagem ali, eu lembrei de uma história do profeta, que ele fala que Deus deu uma natureza para a pomba, deu uma natureza para o peixe, a pomba não vai nadar, o peixe não vai voar, né? E eu penso que assim também é na vida cristã. Nós temos uma natureza, o profeta fala isso, que é a natureza cristã, e nós não podemos misturar, né? Agora, dentro da natureza cristã tem as suas diversidades também, né? Cada um é de uma maneira, natureza, muito bem colocado pelo pastor, cultural, às vezes a questão de pai, mãe. Isso não é pecado, irmão, é natureza. É natureza. Então, às vezes, assim, no casamento também, assim, todo casamento eu acho que tem suas dificuldades. Uns amadurecem com 1 ano, 2, 3, outros amadurecem com 30, 40. Mas eu penso que é importante a gente estar escutando o que a gente escuta, buscar o que a gente busca, porque na hora dessas diversidades você vai ter o apoio de Deus para você ter equilíbrio naquela circunstância e agir como o cristão deve agir, né? Então eu acho que isso é importante, o que a gente escuta, o que a gente tem recebido nesse sentido. É igual José. Guardou para na hora certa ter o alimento. E agora eu vou um pouco até em defesa da Luizinha. Eu penso que o namoro, assim, quando você é cristão, você já começa a identificar o rapaz ou a moça na própria igreja, né? Você consegue ver pelo comportamento, enfim. Mas assim, existe essa fase de conhecimento que eu tenho orientado muito minha filha, ela tem crescido. E eu, como sendo pai de moça, eu acho que eu tenho propriedade para fazer isso. Mas eu penso que os jovens também têm que tomar muito cuidado, porque a moça, ela tem uma facilidade em se apaixonar muito rápido. E a paixão, e você vê uma filha, a gente como pai, vê uma filha sofrendo sem um retorno, isso é muito doído para um pai e para uma moça também. Porque o homem, ele limpa, ele suja e limpa, mas a moça não, né? Então eu penso assim, que você tem prazo para conhecer, mas eu tenho falado para ela, mas cuidado para não surgir uma paixão. É igual o pastor Edson me disse um dia, falou: Sandro, quando eu vejo que a pessoa não é certa para minha filha, eu já chamo ela, para não criar paixão, né? Porque apaixonar é difícil mesmo. Quando você não vê, irmão Sandro, é lá na escola. É difícil, pastor, é só na oração, viu? Não é só oração, não é só oração, é ensinamento. Ensinamento também. Da igreja. Se a menina não absorveu o ensinamento na igreja, pai não segura, mãe não segura, pai segura aquilo que vê. Se eu ver, como o pastor Edson disse, eu proíbo. Mas milhares de pessoas você não vê lá na escola, na faculdade. É verdade. Aí é o conhecimento dela que vai valer. Mas assim, sobre a Luizinha, a menina maravilhosa, meu Deus do céu, eu vejo o Arthurzinho olhando para ela, e que coisa linda, que coisa linda. Mas assim, onde que eu queria chegar com isso? Assim, eu acho que isso eu estou dizendo assim, para ajudar os jovens mesmo, né? Não na qualidade de querer ser melhor, não.
os jovens eles têm que ter muito cuidado também de não ferir uma família. Às vezes você tem tempo de conhecer noiva com a menina, chega ao ponto de noivar e fala, eu não quero. Mas tem que saber que ali ficou uma paixão muito forte, ficou um amor muito forte, e para isso ser tirado é difícil, não é fácil não. Sofre a família, sofre a moça. Então eu penso assim, que a gente tem que pensar também em não ferir as famílias, não ferir os pais de meninas, né? Porque menina, irmão, se eu me perdoe, menina apaixona, qualquer conversinha. Eu tenho falado para a Luizinha, você cuidado, seu pai é brabo. Entendeu? Cuidado. Vier com conversinha fiada para cima de você, você dá o despempê mesmo. Eu falei para ela, ó, pode ser um lixeiro, irmão, mas eu quero um homem que te honre, que te respeite, que te valorize. Pode ser um açougueiro, não me importa com profissão, não. Se precisar, eu ajudo, mas que seja um homem que honre ela, que honre e respeite o amor dela, né? Ei, Roberto, dá o microfone pro Mauro falar. E o recado tá dado, hein? Hein, Mauro? Bom, Mauro. Adiantou? Você ensinou demais, mas adiantou? É complicado, a gente que é pai sofre, né? Os irmãos têm conhecimento que eu casei uma filha nova, de menor ainda, né? Se eu tenho conhecimento. Então ela se apaixonou por um rapazinho lá no mundo. Foi difícil a convivência. A primeira vez que ele foi lá em casa, aí antes dele ir, eu só via, o Rodrigão tá por aí. Eu falei, uma hora eu peguei esse Rodrigão. E aí, um certo dia, por azar dele, eu fui dar uma pescada, mais um irmão, um dia de quinta-feira. Cheguei em casa, o caboclinho já estava lá sentado no sofá. Olha. Aí eu falei, agora sim. Agora eu pego o Rodrigão. Aí lá em casa é igual casa de João de Barro, só tem uma entrada e uma saída. Aí eu entrei, fechei a porta, o caboclinho me olhou com os olhos desse tamanho. Aí eu falei assim, o único lugar dele sair é por aqui, eu tô aqui e não tem como. Aí eu falei, agora eu vou arrochar o caboclo. É porque, irmão, as moças, nossos rapazes hoje só erram se quiser, irmão, porque ensinamento nós temos de sobra. Amém. Eu penso assim, que a moça, antes de casar, ela tem que orar bastante, mensagem de sobra, casamento e divórcio, escolhendo uma noiva, né? Então, se não amanhã errar, é porque quis. Que esse julgo desigual, a minha filha está sofrendo, porque ela casou com um rapaz, não é cristão, não teve princípios cristãos. Então, eu conversei muito, foi bem conversado. Hoje a sua filha sabe o que o senhor queria dizer para ela, hoje. Mas no tempo ela não sabia. Ela era inocente. Pensava que era enjoeira do pai. Eu peguei firme. Acabou de comer um saco de sal grosso. Cheguei a sentar ele e falei, rapaz, eu criei essa moça com tanto carinho. Não adiantou? O desejo nosso de pai é de dar o melhor. De dar o melhor, igual o irmão Sano falou. Tem muitos que têm conhecimento do cigano. O cigano aponta e fala, aquele tem que ser ele. Mas nós não temos que escolher, quem tem que escolher é ela. Nós temos que dar exemplo de pai e falar assim, ó, caça um rapaz de atitude, trabalhador, que seja um cristão, porque se não amanhã ela vier sofrer, aí é diferente. Se ela casar com um não cristão, certamente ela vai sofrer, porque a cultura é diferente. A consciência é dela. É dela, casou sabendo. Mas assim, nós temos tudo em mão. O profeta Miqueias diz, nosso povo erra por falta de conhecimento. Mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Nós temos conhecimento de sobra. Então, moças... Mas se o senhor eu tenho a Lala ali, ó, minha pequena ali. Volta e meia tem uns rapazinhos que olham e falam assim, ó, pega subindo, pega reto. Que, né? Mas me diga, se o senhor matasse o Rodrigão lá naquele dia, adiantava? Ele ia arrumar outro Rodrigão. Não, é complicado. Ele ia arrumar outro Rodrigão. É um rapaz bom, eu, graças a Deus, arrumei outro filho, né? Mas não é cristão, ele não tem desejo na alma mesmo de ser um cristão. Se for chamado de Deus um dia, vai vir, né? Mas ela está sofrendo, porque, ó, quem está fora, 90% é de tirar o que está dentro. É difícil, né? Então, tem muitas moças que se apaixonam nova... vai por aquela ilusão, se torna realmente uma ilusão. A paixão ela é enganosa. Aí no amanhã ela vai pensar assim, será que eu fiz a coisa certa?
né? No amanhã, como a sua filha, hoje ela entende os seus cuidados que o senhor tinha. Mas hoje já passou da hora, a mercadoria já foi compra, não tem jeito de devolver. É né? complicado, né? Então, tem que pensar antes. O irmão Brana disse, oxalá que meus erros sirvam de degrau para você subir, não de pedra para tropeçar. Ou seja, oxalá que os erros da sua menina sirvam de ajuda para as meninas que ainda não fez isso. Né? Isso. É terrível colher uma colheita errada que nós plantamos. É terrível. Sofre. Nós temos a coitada da irmã, como é que ela chama? Aquela que falou agora há pouco, a irmã lá atrás. Irmã Claudiane. Está colhendo uma colheita que ela plantou errada. E ela vai ter que purgar o resto da vida. Cuidar dos filhos. E ela tem que ter grandeza agora para colher a colheita sem amaldiçoar. Eu puxo a orelha dela. Irmã Claudiane, a senhora está errada de estar amaldiçoando seus filhos. A senhora vai pagar muito mais caro. A senhora está colhendo uma plantação que a senhora plantou errado. Tem que colher com gratidão, com sabedoria, para não atrapalhar mais essa colheita. Como é colher difamando, murmurando, amaldiçoando, vai atrapalhar, apodrece toda a semente. E fica pior. E Deus cobra, né? Deus vai cobrar na manhã, né? Plantar é uma escolha, agora colher é uma obrigação. Isso é doído e doído. Infelizmente nós não pensamos quando estamos plantando. Não lembramos que vamos colher, depois nos tornamos vítima. Pobre vítima. Tadinho, né, irmão Ana? O senhor falou ontem lá em Itaguatinga, vitimismo, né? O irmão Sandro quer concluir aqui o raciocínio dele. Só complementando, pastor Adalto, eu sempre digo assim, por que as pessoas não se arrependem antes de se arrependerem, né? Então, nesse sentido, eu sou muito grato, eu falo isso do fundo da minha alma, porque todos os jovens que eu sento, que eu converso, eu não tive a oportunidade de nascer na mensagem, eu lamento por isso, né? Mas minha filha teve, enfim. Nós temos ensinamento suficiente, muito bem colocado pelo irmão Mauro. Nós temos ensinamentos o suficiente para não errarmos como jovens, como no casamento, né? Porque é simples. O diabo ele não quer que os jovens coloquem o que o sacerdócio, que o pastor ensina. A verdade é essa. Mas se a gente na oração, na busca, conseguir superar isso e entender que o que o Senhor nos ensina é o melhor para a nossa vida, está resolvido. É simples assim, né? Simples. Como diz o irmão. Não tem mistério nisso, né? O problema é que não leva a sério. Aí sofre a família, como foi falado, o Mauro. Ele sofre, ele tem sentimento em ver a filha sofrendo, casamento errado. Toda a família sofre a colheita errada dos filhos. Toda a família sofre, chora. O irmão Mauro, eu vejo que ele sofre como pai, como qualquer pai sofre, em ver a menina colhendo uma semeadura que ela plantou errado. Sei que eu gostaria, meninas, moças que ainda não casaram, de ver seu pai sofrendo, além de vocês sofrendo um jugo desigual, mamãe chorando, papai chorando, as escondidas no quarto, vendo vocês às vezes até apanhando do marido. Papai chorando. Papai não pode fazer nada, porque se interferir, estraga mais. É doído. As consequências não é só vocês que vão colher, seus pais vão colher junto. Isso atinge toda a família. Um passo errado que um filho dá, atinge toda a família. Isso é doído demais. Colheita não é só um que colhe, é a família toda. É doído. Verdade. E o tempo correu, né? O tempo passou. E, por último, irmão Ronan, para finalizar, o melhor conselho para a pomba e para o golfinho? Eu pedi ao estúdio colocar o segundo slide, uma palavra do profeta sobre esse assunto. E então, em seu casamento, ao invés de casar-se com uma mulher de seu próprio povo, ele estava falando de Acabe, casou com Jezabel, ele saiu e casou-se com uma pecadora, idólatra, adoradora de ídolos. Ele casou-se com Jezabel e ela não era uma crente. Pomba e golfinho. E ela converteu? Não, ela continuou na natureza dela. A pessoa continua sendo o que ela é.
E nenhum crente nunca. Repete de novo, nunca. E nenhum crente nunca. Repete o nunca 3 Nunca deve se casar com uma descrente, sob circunstância alguma. Repete 3 vezes, sob circunstância alguma. Sob circunstância alguma. De novo. Nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente, sob circunstância alguma, Ah, vou ficar beata, e tal, sob circunstância alguma. Ah, mas na minha igreja não tem rapaz, sob circunstância alguma. Ah, mas na minha igreja não tem moça, vou converter uma. Sob circunstância alguma, case com uma descrente ou com um descrente. Deve sempre casar-se com crente. Aí, ó. Deus, fazendo assim, você terá sucesso. E se tiver algum problema, né, pastor? A consciência fica tranquila, que é a melhor das coisas, consciência em paz. Vamos estudar a partir do domingo que vem. Escolhendo a noiva. Vocês podem, todo estudo, apresentar esse quadro, a pomba e o golfinho? Pode. No início, cada domingo, antes de vocês começarem, põem lá essa foto, comenta, dá mais sentido à mensagem, fica bonito. Amém. E se você hoje está vivendo um relacionamento de pomba e golfinho, termine. Não tem outro conselho. Se tiver tempo. Termine, né? Se tiver em tempo, termine. Se tiver casado, igual o pastor falou, assuma a carga, ora a Deus para te dar força, e no milênio o profeta fala. Irmão, às vezes... Não, eu não vou falar isso não. Isso tem que ser particular, não posso falar de público. Amém. Você foi ajudado? Amém. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, ó Pai, é a instrução para nos livrar de sofrimento, nos livrar de dores. Ó Pai, muita gente está ouvindo a palavra, agora se ela não se vigiar, vão cair na armadilha do diabo. Então, meu Pai, ajuda a moça, o rapaz a vigiarem para não serem seduzidos pela armadilha do inimigo, para que cada um possa ter um bom casamento, meu Pai. E alguém que já casou, que não está tão bom, dê sabedoria um lado ao outro. Nada é tão difícil, nada é tão complicado que o Senhor não possa ajudar a pessoa, tornar aquele fardo um pouco mais leve. O Senhor pode transformar a água em vinho. O Senhor pode transformar o deserto em sombra fresca, meu Pai. Pai, intercedemos por este casamento. Ajuda, meu Pai. O Senhor pode fazer o milagre. E ajuda a quem ainda não casou a fazer a decisão certa. Porque isto é vida para todos os lados. Que assim seja. Amém.